Mateus, ele inicia, né, escrevendo essa oração. E olha, ele está falando com o povo judeu. Ele diz: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Adorador a Deus é primazia no reino. Olha que Mateus dirigiu seu livro a um povo judeu. Imagina, um povo que, para poder escrever, né, aquele hieróglifo Iavé, eles limpavam a pena, faziam jejum, oravam horas só para escrever isso. E chega Mateus se dirigindo ao Pai, chamando de Pai. Dirigindo-se a Deus, chamando de Pai. Você pode compreender isso? Perdão. Ninguém pode esperar receber perdão se não o concede a outro. Você não pode querer receber uma coisa que você não dá. Isso é interessantíssimo para a vida de cada um de nós. Louvado seja Deus. Lembre-se bem disso. Jejum. É o verso 16 até o verso 18 no capítulo 6, ele nos traz esse direcionamento. Abster-se de alimentos não como penitência, mas como um ato espiritual. Nós jejuamos não é para poder, né, pagar qualquer tipo de coisa, mas é como também uma expressão de adoração. Me abstenho de algo para poder ter outras coisas da parte de Deus. Desapego das coisas materiais. Bendito seja Deus. Um cidadão do reino dos céus não pode estar preso às coisas desta terra. Crença na provisão divina. Ansiedade e preocupação não podem te dominar. Não julgar o próximo. Precisamos julgar em primeiro lugar a nós mesmos e não aos outros. Paulo, ele abordou esse assunto quando ele fala acerca de ceia. No capítulo 11, versículo de número 28, da primeira epístola aos Coríntios, ele fala para que nós venhamos a julgar a nós mesmos. Sabe por quê? Para que nós não venhamos correr o risco de sermos condenados com o mundo. Então você presta bem atenção nesse aspecto. Discernimento, cidadão do reino, eles precisam saber identificar as coisas espirituais. Quanta coisa está acontecendo na sua vida e você às vezes não está entendendo, está entrando em desespero e na verdade Deus está ajustando as coisas. Louvado seja Deus. E olha, uma das coisas principais, eu chamo a atenção de cada um de vocês jovens, né? Eu chamo a atenção de cada um de vocês rapazes, né? Prática da palavra. Ouvir e não praticar desabilita-nos a viver as coisas do reino. Então que você possa, quando a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, isso é você entender o que você busca, é saber se pronunciar, saber se posicionar diante do reino do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. E entenda bem uma coisa: você não é um cidadão da terra unicamente, mas nós temos algo de especial. Nós temos a dupla cidadania. Somos cidadão dos céus, mas somos cidadão da terra. Uma certa feita, né, alguém tentou fazer uma pegadinha com Jesus, dizendo para ele: Jesus, é lícito pagar imposto a César? Né? Foi quando ele pediu aquela esfinge e disse: olha, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Você tem feito isso?